Então, você adquiriu uma planta carnívora da espécie Nepenthes e não sabe como cuidar, não é verdade? Muitas pessoas me enviam dúvidas todos os dias, e na verdade todos os dias mesmo, a respeito de como cultivar essas plantas que encantam tantas pessoas. Nepenthes são essas espécies aqui de plantas carnívoras, tá? Na verdade, são plantas insetívoras, tá? Elas se alimentam de insetos e até, dependendo do tamanho das plantas, alguns roedores. Apesar de que o objetivo dessas plantas não é se alimentar de pequenos mamíferos, e nem de sapos ou algo do tipo, e sim os insetos mesmo. O que acontece é que às vezes, por exemplo, no caso do sapo, ele entra dentro da planta atraído por conta dos insetos que estão dentro das plantas. Ele entra para se alimentar e não consegue sair mais por conta da superfície escorregadia que essa planta tem, tá? Os mamíferos, eles são atraídos por conta do néctar que tem no peristômio dessas plantas. O peristômio é aquela bordinha em volta da planta. E é por isso que eles acabam caindo lá dentro e aí eles não conseguem mais sair. Tá? O que não é o caso, por exemplo, do mussaranhos, lá que tem uma espécie de trabalho conjunto com a Nepenthes de Bornéu, lá é a Rajá, Nepenthes Rajá. Bom, mas Rafa, vamos ao que interessa. Como que eu faço para cuidar da minha Nepenthes? Essa daqui é uma Nepenthes graciliflora, tá? Por muito tempo achava-se que ela era uma Nepenthes alata, depois de muito tempo descobriram que a alata era a alata e a graciliflora é uma outra espécie diferente, tá? A graciliflora é uma das espécies que mais se adaptou aqui no Brasil. Ela desenvolve jarros assim muito bonitos, grandes. Você pode ver essa daqui, ó, tá dando jarros da cor bronze, tem alguns aqui rosa, olha só. Esse degradê de rosa para o verde, ó, tem vermelho, e quanto mais perto da luz, mais bronzeadinho ele vai ficando, tá? E como que eu mantenho a minha Nepenthes? Rafa, como é que você faz para sua Nepenthes dar tantos jarros assim? Acima de tudo, a gente tem que levar em consideração que Nepenthes são plantas de regiões de floresta, tá? Na maioria das vezes floresta densa, fechada, e acima de tudo, que são plantas de ambiente chuvoso, floresta, ambiente chuvoso, tá? Então, altíssima umidade para algumas espécies, tá? E solo pobre, por quê? Por conta da questão das chuvas. Por serem chuvas muito contínuas, por exemplo, a maioria delas são de regiões onde o solo é muito pobre, porque chove demais, acontece a erosão do solo, e aí essas plantas acabaram por evoluir ao longo dos anos e se alimentar de insetos para repor os nutrientes que elas não encontravam no solo, tá? Então, partindo desse princípio, a gente entende que Nepenthes não são plantas para serem regadas 2 vezes por semana apenas. As minhas plantas, eu rego elas aproximadamente todos os dias, praticamente todos os dias. Eu não rego até cair água por baixo, eu dou aquele chuvisco por cima realmente, né? Eu faço chuveirinho das plantas, faço aquela igual chuva mesmo, mas chove todos os dias aqui para essas Nepenthes. Elas estão num ambiente coberto, elas não estão no sol, tá? Aí você fala, Rafa, mas na natureza algumas espécies se desenvolvem no sol pleno, mas o clima de lá é muito diferente do clima daqui. Por exemplo, em Bornéu, chove o dia inteiro praticamente, né? Chove um pouco, para, depois chove de novo, depois para, depois chove outra vez, para, e vai chover outra vez, né? O povo lá vive molhado. Então, nesse caso, lá em Bornéu, a altíssima umidade e a chuva que acontece sempre, ela compensa o fato das Nepenthes estarem no sol, tá? Mas o que é indicado aqui nesse caso? Para as Nepenthes, o ideal é você manter ela numa região de sombra. Você vê que aqui, ó, tá num ambiente coberto, tá, ó, tá na cobertura, mas tá o mais próximo da luz possível, tá bom? Então ela fica aqui na sombra, apenas com a luz da área, né? Essa luz difusa, a luz coberta, tá bom? E eu rego todos os dias, tá? Se você não quiser regar todos os dias, você pode regar um dia sim,
Um dia não, mas eu estou falando o que eu faço aqui, que é regar todos os dias, tá? Outra coisa muito importante para as nepentes, tem gente que planta, eu já ouvi falar de pessoas que plantou nepentes na terra adubada, enfim, em um solo com adubo, né? E muitas pessoas me perguntam se nepentes realmente precisam de adubo. Eu digo que precisam sim, mas não é igual o adubo que a gente aplica nas demais plantas, tá? Por exemplo, precisa ser um adubo de liberação gradativa. Osmocote, por exemplo, é um excelente. A maioria dos adubos de orquídea, esses granulados, eles são muito bons para nepentes também, tá? E de preferência você coloca uma vez a cada 3 meses ou depois que ele some, você espera 15 dias e depois aplica de novo, se for necessário no caso, tá? Essa daqui é uma Viking versus Rockeriana versus Graciliflora, variação 1, tá? Olha só que planta bonita, tá? É uma planta muito vigorosa também. E aqui você vai ver a minha mesa de nepentes, tá? Ó. Tem algumas espécies aqui das mais bonitas e assim umas bem cobiçadas no mercado atualmente. E Rafa, qual é o substrato que você usa para as suas nepentes, tá? Atualmente, para as minhas nepentes, eu utilizo musgo sphagnum, chips de coco e perlita. Na maioria das vezes, eu utilizo só o sphagnum e os chips de coco, tá? Entenda o seguinte, antes de você fazer qualquer substrato para suas nepentes, você precisa entender para que serve cada item do substrato. O musgo sphagnum vai manter a umidade e vai garantir a composição mais densa do seu substrato. Assim, vamos dizer, ele vai ser o corpo do seu substrato, tá? O musgo sphagnum. A perlita faria o papel de drenagem do solo. Tá? Então ele vai garantir que não vai ficar encharcado, né? Que vai entrar oxigênio, vai garantir a oxigenação, a aeração do substrato. E os chips de coco vai fazer o papel basicamente da onde as raízes vão se agarrar, tá? E ele também ajuda a controlar o pH do seu substrato, que nesse caso precisa ser um pH ácido. Tá? O musgo sphagnum, com o passar do tempo, ele vai ficando ácido, tá? Na maioria das vezes o pH do musgo ele é do ácido indo um pouco mais para o neutro, tá? Mas conforme ele vai degradando, ele vai ficando ácido. Mas os chips de coco, ele faz esse papel, ajuda bastante, resolve e realmente faz a diferença. Então a mistura de substrato pode ser chips de coco, musgo sphagnum e perlita. Se não tiver a perlita, pode ser chips de coco e musgo sphagnum. 50-50 é a medida certa. Se for incluir a perlita, 30-30-30. 30, 40 de musgo sphagnum, pronto, para dar a conta certa. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração as nepentes relacionado aos jarros, né? São plantas que possuem um líquido aqui dentro. E quando esse líquido cai, na maioria das vezes, o jarrinho seca, tá? Se ele secar com água dentro, que é o caso que está aqui, não é por conta do líquido, obviamente é porque já deu o tempo do jarro, tá? Mantendo essas condições, eu garanto para você que a sua nepentes vai se desenvolver cada vez melhor. Outro ponto muito importante, e para finalizar, antes de você adquirir qualquer espécie de nepentes e até qualquer espécie de plantas, a menos que você tenha uma estufa nas condições adequadas, verifique qual é a espécie que mais se adapta ao seu clima. Por exemplo, Graciliflora, qualquer variação de Graciliflora se dá muito bem aqui no Brasil, tá? Algumas espécies, por exemplo, como as espécies de altíssima de altitude, né? Por exemplo, as Highlands, né? Por exemplo, as de Bornéu, algumas delas, a Nepenthes rajá, enfim,
me falha a memória aí, mas tem uma lista enorme de McFarlanei, enfim, são espécies de altíssima, de altitude, são espécies que precisam de temperatura amena, não é muito quente, não é muito frio, mas na maioria das vezes faz uma temperatura amena ao longo do dia e à noite faz aquele friozinho que faz toda a diferença para elas. E a umidade acima de 70%. E é por isso que algumas das nepentes precisam de estufa, na maioria das vezes, porque a umidade vai garantir que a sua planta tenha ou não tenha jarros. Beleza? Espero que você tenha gostado dessas dicas a respeito de nepentes, mas que vão ajudar bastante você na hora de cultivar as suas espécies. Um abraço e até a próxima. Tchau!